resolução de problemas com ênfase na compreensão dos significados das operações fundamentais. Hoje nós vamos concluir esse conteúdo falando da divisão. Vamos lá. Mas antes, eu quero te apresentar uma tabuada. Uma tabuada. A tabuada de Pitágoras. Essa tabuada, ela vai nos ajudar muito. Muito, muito mesmo. Então, vamos conhecê-la. Vamos chamá-la. Tá aqui a tabuada. Vejam só. Vamos entender qual é a ideia que essa tabuada passa. Certo? Olha. É uma tabuada de multiplicação. Aí você pode perguntar, mas professora, hoje a gente não vai ver sobre divisão? Sim. Só que a divisão, ela está ligada à multiplicação. É tanto que elas são operações inversas, uma é o contrário da outra. Então, não tem como falar de divisão sem antes falar de multiplicação. Geralmente as pessoas têm dificuldade em divisão justamente porque tem problema com a multiplicação. Então, vamos primeiro resolver todas as desavenças que você possa ter com a multiplicação, para depois irmos para a divisão. E como que essa tabuada funciona? Primeiro que ela é uma tabuada de multiplicação. Ela funciona da seguinte forma. Aqui, nós temos os números 1, 2, 3, até o número 10, certo? Esses números aqui vão mandar na tabuada. Tanto esses que estão aqui nessa cor verde claro, como também esses que estão nessa posição aqui. E como funciona? Aqui é que está a nossa tabuada propriamente dita. Olha, ela é assim. 1 vezes 1. Aí você tem aqui a resposta, ó. 1. Percebe? Aqui, ó, 2. Por que esse 2? Esse 2 foi o que aconteceu? 2 foi o que? Foi 1 vezes 2. E aí, você encontra o 2. Certo? Ó, 1 vezes 3. Aí, ó, 3. 1 vezes 4. 4. E é assim que ela funciona. Não se preocupem com esses números que estão destacados, que eles vão servir mais depois. Depois, quando formos falar de potência, certo? Vamos testar aqui, ó, a tabuada do 9, que é onde o pessoal tem dificuldade. Olha só. Por que esse 9? Veja, olhe para cima, 9. Aí, olhe para a linha que vem aqui, ó, 1. Então, 1 vezes 9 igual a 9. É assim. Olha esse 18. Por que 18? Por que esse 18? Olha aqui, ó. Quem é 18? É 9 vezes 2, que deu 18. Ou você pode também ter 2 vezes 9, também é o mesmo 18. Essa tabuada tanto faz. Ou você olha primeiro aqui, ou você olha nessa posição. Dá no mesmo, certo? Vamos testar. Vamos ver esse 20 aqui. Por que esse 20 está aqui? Esse 20, ele é o resultado da multiplicação de quem? Vamos lá, ó. De 5, tá vendo, ó? O 20 foi a multiplicação de 5 vezes 4. Só você olhar na direção, certo? Vamos ver esse 72. Por que esse 72 está aqui? Ó, esse 72 é o resultado de quem? Olha só, você pode olhar aqui em cima, foi 8. E olha agora desse lado, ó, 8 vezes 9. Então, 8 vezes 9, 72. E dessa forma, você consegue encontrar todos os números da tabuada que vai de 1 a 10. É desse jeito. Qual é o plano? De tanto usarmos essa tabuada, você vai memorizar esses valores e depois você nem vai precisar. Mas é importante você entender a ideia que ela traz, certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora
de divisão, certo? E a primeira ideia associada à divisão é a ideia de repartir uma quantidade em partes iguais. Sim, repartir em partes iguais, certo? E vamos lá. Olha essa situação. Reinaldo distribuiu em quantidades iguais 45 bombons em 5 embalagens. Quantos bombons ele colocou em cada embalagem? Olha só. A questão está nos dizendo que ele dividiu em partes iguais. Então, se acontecer uma divisão em partes iguais, então é porque é uma divisão. E como foi essa divisão? Foi 45 bombons que foram divididos em 5 embalagens, certo? Então, a conta é essa. 45, ok? Dividido por 5, certo? Só que vamos chamar nossa tabuada. Vamos chamá-la para ela nos ajudar nessa conta. Olha ela aqui. Se estamos dividindo por 5, então vamos olhar aqui onde está o 5. Ele está aqui, ó. E vamos procurar aqui na tabuada do 5 se tem o 45 ou algum número que se aproxime dele. Vamos olhar aqui. Olha, encontramos. Exatamente o 45. Agora, é só você olhar nessa outra direção, ó. Esse 45, ele corresponde a isso aqui. A 9 vezes 5. Logo, 45 dividido por 5 é 9. Então, é esse 9 que queremos. Vamos colocar esse 9 aqui. Olha, vamos recapitular. Por isso que eu te disse que essa tabuada, ela serve tanto para multiplicação quanto para divisão. Por quê? Se olharmos assim, 9, tá vendo, ó, 9 vezes, ó, 9 vezes 5. Aí, nós vamos achar o 45. Pronto. Agora, se fizermos o caminho voltando, assim, 45 dividido por 5. Aí, nós vamos achar a resposta 9. E se fosse 45 dividido por 9? Aí, a resposta seria 5. Entendeu a lógica? É só você pegar voltando. O número que você quer dividir é esse, 45 dividido por 5. Então, é só vir na tabuada do 5. E olhar para o correspondente dele aqui, na coluninha do lado. 9. Pronto. Logo, 45 dividido por 5 vai dar 9. Por quê? Porque 9 vezes 5 é 45. Sempre fazendo essa relação da divisão com a multiplicação. É desse jeito. Pronto. Como deu o próprio 45, você coloca ele aqui e você subtrai. 45 menos 45, 0. Pronto. Logo, quantos bombons ele colocou em cada embalagem? Em cada embalagem, ele colocou o quê? 9 bombons. Certo? Vamos lá. A segunda ideia associada à divisão é a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra. E para isso, vamos ver o que diz essa situação problema. Diz assim: um feirante tem 480 laranjas para vender e vai colocá-las em sacos com 12 unidades. 12 unidades, uma dúzia. Cada uma. Quantos sacos serão utilizados pelo feirante para armazenar todas as laranjas? Olha, ele tem 480 laranjas, certo? E vai colocá-las em sacos, vai distribuí-las em 12 unidades em cada saco. Então, quantos sacos serão utilizados pelo feirante para armazenar? Aqui eu também tenho uma ideia de divisão, ou seja, vamos fazer essa divisão. 480
e 80 dividido por 12. Veja só. Dividido por 12. Pronto. Como aqui eu tenho dois algarismos, então aqui eu também já vou trabalhar com dois algarismos. No caso, eu já vou trabalhar aqui com 48. Já vou usar os dois na minha divisão. Vamos lá. 48 dividido por 12. Olha, como lá na nossa tabuada a gente só tem até o 10, por isso que eu não vou trazê-la para cá. Tá certo? Vamos fazer essa conta testando. Você pega o 12 e multiplica por algum número que você acha que vai dar o 48 ou que seja próximo a ele. No caso aqui, eu vou multiplicar esse 12 por 4 para ver o que acontece. Vamos lá, vamos ver. Ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, quer dizer que 12 vezes 4 é 48. Perfeito. O 12 já está aqui. O 48 já está ali. Então, quem que eu quero? O 4. Esse 4 que eu estou procurando. Então, eu trago ele para cá. E o 48, eu trago ele para cá. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos fazer essa subtração. 48 menos 48, 0. Esse 0 que sobrou aqui, ó, a gente pode até trazê-lo para cá. Agora, veja o que acontece. 0 dividido por 12 vai dar 0. Qualquer número. Se você tem 0 e vai dividir para 12 pessoas, cada um vai ficar o quê? Com 0. Você não tem nada, tudo bem? Então, 40. Ou seja, ele vai precisar de 40 sacos para armazenar todas as laranjas, certo? Então, tá aqui o nosso feirante e ele vai precisar de 40 sacos para colocar todas essas laranjas, tá bom? Então, quando você precisar de um valor que não está lá na tabuada, você vai montando continhas de multiplicação até você encontrar qual é o número que multiplicado com o que tem aqui, que dá mais perto do que você quer. Testando multiplicação. Nada de estar fazendo pauzinho, nada. Quero você trabalhando a divisão junto com a multiplicação. Combinado? Então, vamos. É só isso. A divisão é só isso. Agora, vamos fazer um resumo com as ideias das operações que vimos até aqui. Vamos lá? Aqui. Primeira ideia que vimos, a adição. Quando vamos usar uma adição? Quando precisarmos juntar quantidades ou quando precisarmos acrescentar uma quantidade a outra. Por exemplo, você já tem 10 reais, aí você ganha mais 20. Então, você vai acrescentar os 20 junto com os 10 que você já tem. Então, é uma adição, certo? Essas duas ideias. Subtração. Quando vamos usar a subtração? Para tirar uma quantidade da outra, essa é bem tranquila, todo mundo domina direitinho. Imagine que você tem 50 reais e você vai tirar 20 reais para pagar alguém. Então, se você vai tirar, você vai fazer uma subtração. Tranquilo? A ideia de comparar, que também está ligada à subtração. Essa ideia de comparar, por exemplo, vamos lá. Imagine que eu tenha 50 reais. Pronto, eu tenho 50 reais. E você tem 30. Você tem 30 reais. E aí, a gente quer saber quanto que eu tenho a mais. Então, eu quero comparar o que eu tenho com o que você tem, saber quanto eu tenho a mais. Então, a gente faz o quê? Uma subtração. 50 menos 30, 20. Logo, eu tenho 20 reais a mais. Ou, se perguntasse, quanto que você tem a menos? Então, você tem a menos que eu, 20 reais. Então, comparar. Você vai comparar quem tem mais, quem tem menos. Então, você usa uma subtração. Combinado? Vamos. Outra ideia que também está relacionada à subtração é a de diferença. A gente quer achar uma diferença. Imagine que tenhamos duas garotinhas, certo?
Vamos lá. E essa garotinha, vamos dizer assim, ela tem 10 anos. 10 anos. E a irmãzinha dela tem 6 anos. Essa irmãzinha dela tem 6 anos. Pronto. E a gente quer achar a diferença da idade entre elas. Falou de diferença, então é uma subtração. É só fazer a conta. 10 menos 6, 4. Então, a diferença de idade entre elas é de 4. Então, quando falar de diferença, você vai usar uma subtração. Combinado? Vamos. Multiplicação. Multiplicação. Quando precisamos adicionar parcelas iguais, você está trabalhando com parcelas iguais, você vai comprar um celular. E esse celular, ele custa 10 prestações de R$ 100. Todas as prestações não são iguais? Sim, são. Então, você vai ter o quê? 10 vezes 100. Um exemplo que nós estamos usando. 10 vezes 100. Não é isso? 10 vezes 100 vai dar o quê? 1.000. 1.000. Então, o celular custa R$ 1.000. Então, quando formos adicionar parcelas iguais, a gente não vai ficar contando 100, 100, 100, 100, 100. Não. 10 vezes 100. Pronto. R$ 1.000. Desse jeito. Outra ideia da multiplicação é quando precisamos contar os objetos e eles estão organizados de uma forma retangular. Por isso que a gente diz disposição ou representação retangular, certo? Vamos lá. Imagine que tenhamos aqui, ó, uma bandeja com brigadeiros. E queremos saber quantos brigadeiros tem nessa bandeja. Você não precisa ficar contando de um por um, não. Você vai observar assim, ó. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2. 2. Então, nessa posição, eu tenho 2, certo? E olhando nessa posição, tem 1, 2, 3. Pronto, tem 3. Então, é só multiplicar. 2 vezes 3, resposta 6. Ah, professora, mas aí eu prefiro contar. Mas veja só. Imagine uma sala que tenha 20 filas e cada fila tem 10 cadeiras. Dá um trabalhão. Então, você entende a ideia e aí você aplica em situações em que o número seja muito grande. E aí você usa a multiplicação. Então, observou essa situação? Vai usar uma multiplicação, certo? Outra ideia é a de contar possibilidades. Aí, aquela ideia lá das blusas. Você tem 2 blusas e tem 4 calças. E quer saber de quantas formas diferentes você pode se vestir com essas roupas. Então, você faz 2 vezes 4, 8. Ou seja, você tem 8 possibilidades de combinação, certo? E a outra ideia de proporcionalidade. Aquela ideia lá da maçã, lembra? É aquela ideia da maçã. Imagina que uma maçã custa R$ 2. E aí você quer comprar 5 maçãs. Quanto você vai pagar? Você vai perceber o seguinte. A relação desse 1 para esse 5, que foi que aconteceu? Foi uma própria multiplicação por 5, porque veja, 5 vezes 1, 5, não é isso? Aí, para você saber quanto você vai pagar por essas 5 maçãs, se lá você comprou 5 vezes mais, então aqui você também multiplica por 5. 2 vezes 5, 10. Pronto. Então, você vai pagar por essas maçãs R$ 10. A ideia de proporcionalidade. Tudo bem? Agora, a divisão. Foi o que vimos hoje. Quando precisamos repartir em partes iguais, certo? Ou quando precisamos saber quanto que uma quantidade cabe em outra. E aí, quantos sacos a gente precisa comprar para armazenar lá as laranjas. Então, quanto que uma quantidade cabe em outra. Essa ideia relacionada à divisão também, essas duas, certo? Nota
essa tabelinha, esse quadro no seu caderno, tá certo? Outra coisa também que eu quero que você note no seu caderno é a tabuada. Quero que você escreva essa tabuada, pausa o vídeo, escreve essa tabuada no caderno e aquela tabelinha. Combinado? Então, por hoje é só.